Olá, meu irmão, minha irmã. É o seguinte, você que deseja adquirir qualquer livro de espiritualidade, objeto litúrgico, terço, Bíblia, a Livros e Livros é o seu lugar. Livros e Livros, qual que é o endereço, Gabriel? Rua Pará 776. Artigos religiosos, para presente, tudo está em um só lugar. Em um só lugar. Chega lá, procura o Diácono Renato, as meninas lá, a Laodiceia, a Luzia, que você será muito bem atendido. Livros e Livros, o seu lugar de encontrar o seu artigo religioso. E temos mais um patrocinador aqui no Padre Podcast, é o patrocinador Mavilux. Materiais elétricos para casa, construção, tudo sobre materiais elétricos você encontra na Mavilux. Ricardinho, qual que é o endereço? O endereço da Mavilux é Rua Messias de Souza, 552. Mavilux, o seu lugar de encontrar o preço barato para o seu material elétrico. Mavilux. É uma graça de Deus muito grande, nós temos mais um patrocinador desse projeto. É o seguinte, se você deseja fazer parte desse projeto de evangelização, né, clique aqui embaixo no telefone, entre em contato conosco e venha fazer parte desse projeto. Gabriel, quem é que está conosco dessa vez, meu irmão? Dessa vez está a AD3 Comunicação. Você, padre, tem uma paróquia, quer ter revista, quer ter post, quer cuidar ali do seu Facebook, seu Instagram, não sei como. A AD3 Comunicação é o lugar ideal que vai solucionar todos os problemas. A AD3 Comunicação, ela é especializada na comunicação católica. Exatamente. Isso é muito bom. O telefone vai estar aqui embaixo, entre em contato lá com o Anderson, com o pessoal, você será muito bem atendido. A AD3 Comunicação é o seu ambiente católico de evangelização. É o seguinte, devido ao grande sucesso, né, da vinda do Padre Oscar aqui, que nós trabalhamos no programa anterior, você já pode clicar aqui embaixo, acessar que fala, né? Acessar que fala, né? O programa, né, que o Padre Oscar estava aqui com a gente, falando sobre o processo matrimonial de nulidade, enfim. Foi uma conversa muito rica e surgiram muitas perguntas. Então o Padre Oscar está de volta. Mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo, tá bom? Muito obrigado. Uma saudação para todos. Amém. Padre, é o seguinte, já vamos começar já sem enrolação. Rapaz, você vai direto no ponto. Vamos direto no ponto, porque tem muitas perguntas, né, que foram feitas e de fato é um tema muito, muito interessante. Ô padre, uma pergunta que geralmente fazem para nós, né, que somos padres, enfim. Jesus proibiu, né, a nulidade, Jesus reprovou o divórcio nas Sagradas Escrituras. Como que funciona isso, padre? Isso, muito bem. Eu acho que vale a pena primeiro falar a respeito a Sagrada Escritura, então, como nós dissemos a outra vez, ela já prevê a presença de impedimentos para o matrimônio. Exatamente. Se a pessoa está impedida, então significa que ela não deve aceder ao sacramento. Mesmo assim, ela insiste. Então, ela pode incorrer, então, em algum tipo de nulidade. E a pergunta é, nulidade ou divórcio? Civilmente, um contrato pode ser desfeito, né, depois de ter sido realizado. Isso, por exemplo, na legislação brasileira, que prevê este instituto de desvincular este contrato feito, né, divórcio. E a sentença do divórcio perante a igreja é simplesmente um contrato civil desfeito. O divórcio para a igreja. Agora, a nulidade matrimonial implica um processo em cima do sacramento celebrado que, por algum motivo, pode incorrer nesta nulidade. Então, respondendo à pergunta, Jesus proibiu a nulidade? Não, Jesus falou a respeito disso. Sim. De pessoas que estão impedidas, né, a não ser em caso de união ilegítima, nos diz Jesus, lá em Mateus 19, citando também o livro de Levíticos e também Deuteronômio, né, onde aparece ali momentos nos quais a pessoa não pode casar. Então, sim, Jesus nunca proibiu a nulidade e em relação ao divórcio, Jesus sempre foi muito forte, né, por causa da dureza do vosso coração. Então, aí há uma distinção entre nulidade e divórcio. Muito interessante, né, padre, essa questão aí, porque geralmente as pessoas pegam, né, sobretudo no Antigo Testamento, por uma má interpretação, né, e acaba pensando o seguinte, não, tá na Bíblia, se tá na Bíblia pode. É verdade. Se tá na Bíblia é verdade, e a gente sabe que não é bem assim, né, tem que ter realmente uma interpretação, e essa distinção entre nulidade
e divórcio, sobretudo, né, na questão das Sagradas Escrituras, aí tem que deixar sempre bem claro, né, padre? Uma outra questão que nós conversamos também já da vez passada, o que seria, padre, para nossos irmãos aqui que estão nos acompanhando entender um pouco mais o consentimento matrimonial? O que seria isso, esse consentimento matrimonial? Isso, exatamente. O que é um consentimento? Você consente fazer tal coisa? Sim ou não? Você diz consinto ou não dou esse consentimento. Então, é uma declaração da vontade, seja afirmativamente esse consentimento ou negativamente. Então, negando esse consentimento, né? E no caso específico do matrimônio, então significa que este o aspecto que vai fazer com que homem e mulher se tornem marido e mulher. O Código de Direito Canônico é muito claro, no 1057, onde fala que é o consentimento que produz, das partes que produz o sacramento do matrimônio. Então, onde eles se aceitam livremente. E então aí entra a palavra liberdade. O que significa ser livre? Não agir sob coação, não ser impedido por lei natural ou eclesiástica, porque às vezes a pessoa está impedida. E se faltar esta liberdade, seja porque às vezes a pessoa fala assim querendo dizer não, por algum motivo, já aconteceu muitas vezes na história da humanidade. Então a liberdade é muito importante. Nesse caso, o casamento é inválido por causa desse motivo. Tanto que tem naquele momento, né, na celebração do casamento, é por livre e espontânea vontade. Ali é o último passo para a pessoa ela falar por dentro que não. Exatamente. E é um momento sagrado. Esse momento é sagrado. Por isso é que a testemunha qualificada, padre ou diácono, é quem toma. Ou seja, poderia ser qualquer pessoa. Não, a legislação diz, pelo menos o Código Latino nos diz que uma pessoa qualificada, testemunha qualificada, e testemunha qualificada geralmente é um sacerdote, seja bispo, padre ou um diácono, né? Então, porque denotando a importância deste momento. Se é outra pessoa que faz esse sacramento também pode ser. Também válido. Desde que um leigo pode fazer, padre, a realização desse sacramento? Sim. Canonicamente um leigo pode realizar? No Brasil existem poucas dioceses que têm autorização para permitir pessoas leigas tomarem o consentimento matrimonial. São muito poucas. Entre elas, Londrina. Ah, é? Eu não sabia disso, não. Mas é assim, é uma exceção muito, muito grande, porque são muito poucas. E a regra é não. A regra não. Mas de modo geral, não. De modo geral, não. E assim, não é só o que o bispo diz, pode fazer o casamento. Não. Ele tem que ter a permissão da CNBB e com a autorização da Santa Sé. Então, é um procedimento diferente. Então, né, eu vou lá e vou realizar. Né? Existe um processo, exato, passa pelo bispo, ele tem que fazer a autorização. Isso, exato. E não é tipo assim, vou pedir para o meu bispo, ele é meu amigão aí, ele vai fazer. Ele não tem condições de fazer isso, a não ser que o direito já lhe conceda. E o caso, por exemplo, de Londrina, que Londrina tem essa autorização. Mas tem alguns leigos específicos, ou eu entendi a questão, mas tem algumas já pessoas pré-determinadas para assistir o matrimônio, ou não? Nesse caso, aí quem faria esta avaliação seria o bispo. O bispo, entendi. Não tem nenhum nome. Se ele tem essa autorização, ele que veria. Mas isso não... Assim, há muitos anos, por exemplo, em Londrina, não acontece isso. Não acontece, né? Isso é verdade. Teve alguma vez na história da nossa arquidiocese em que algumas irmãs religiosas tomavam conta, por exemplo, de paróquias, de uma região missionária, e elas tinham permissão. Tinha permissão para fazer. Do bispo tinha dado essa permissão para em determinadas circunstâncias. Entendi. Interessante que, assim, eu sou muito amigo do Padre Adriano, né, da Canção Nova, e ele fez pastoral na época da filosofia e teologia lá em Tocantins. E ele falava que, na época, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu acho que o bispo era Dom Alberto Taveira, eles tinham autorização, né, para realizar, não sei o matrimônio, mas, por exemplo, batismo, como seminaristas, né? Sim. Batismo, sacramento do matrimônio, eu já não sei dizer. Mas por conta dessa realidade,
É por conta dessa realidade aí Missionária. realmente periférica, realmente muito ali periférica mesmo. Então os seminaristas atuavam quando preciso, claro, e nas realizações de algum, né, do sacramento ali, sobretudo do batismo. Agora do matrimônio, eu não sei se eles tinham essa autorização, mas do batismo sim, de acordo com o que o senhor disse aí, com a realidade, porque vai muito com a realidade, né, padre? Sim, Por exemplo, a nossa arquidiocese tem muitos padres, graças a Deus, muitos diáconos. Para que um leigo vai assistir um matrimônio? Não tem necessidade nesse contexto. Isso, mas já houve, né? Você já ouve, sim. Épocas muito difíceis, poucos padres, regiões missionárias. Então, Hoje, graças a Deus, eu acho que não teria mais essa necessidade assim, né, padre? Exato. Já estamos muito bem de padres e de diáconos com a graça de Deus, né? Ainda falta muito, né? Falta muito. Temos que trabalhar muito pela pastoral vocacional. Exatamente, falta muito ainda, mas... É o mês vocacional, né? Mês vocacional, né? Trabalhar bastante, mas graças a Deus está sendo suprido dentro dos limites ali, né? Mas não precisa mais dessa questão, né? Deixa eu perguntar, a gente falou sobre o impedimento. O que é um impedimento? Então, claro, a própria palavra já diz, né? Todos os impedimentos no Código de Direito Canônico são dirimentes. O que significa isso? Retiram a eficácia jurídica. Se eu estou impedido e eu realizo o ato, esse ato não tem eficácia jurídica. Então, o impedimento é qualquer obstáculo que exista para que a pessoa possa contrair validamente o sacramento do matrimônio. Então, ali o Código contempla alguns cânones falando a respeito destes impedimentos que podem afetar a validade do matrimônio. Incapacitam a pessoa para contrair um casamento válido. E então, quando a pessoa está, por norma, impedido, significa, então, que ela então não pode... E isso tanto juridicamente quanto da parte religiosa? Sim, sim, porque aí envolve tudo. Envolve os dois. Tem casos que acontece, exemplo, a pessoa ela mora em outro estado, casou lá, veio, exemplo, para o Paraná e ela consegue fazer o casamento na igreja? Eu fiz uma pergunta agora sem saber mesmo. Então, se ela casou em outro estado, ela já tem um vínculo anterior. Mas mesmo no Paraná, esse... Não, no mundo inteiro. No mundo todo. A pessoa casou lá na África, na Europa, e veio para cá. Quer dizer, mas aquilo lá não valeu nada. Vamos ver. Eu vou tentar melhorar a pergunta do Gabriel. Vamos lá. Beleza. O cara casou no Pará. Gabriel casou no Pará. Separou. Casou na igreja certinho e separou. Veio pra cá, conheceu alguém, enganou essa pessoa, disse que nunca foi casado, tudo certinho. Isso. Entra com um processo, por algum motivo que a gente desconhece, porque eu acho que pode acontecer isso, não investigam direito a vida do Gabriel, nada, porque não tem no registro de batismo dele que ele foi casado lá. Ele casa aqui, só que depois descobre que ele já era casado. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, porque... Deve ter acontecido. Já deve ter acontecido. Nesse caso, acho que às vezes você pergunta, né? Nesse caso, como que funcionaria? Porque é óbvio que o casamento dele foi inválido, o segundo casamento, porque ele já foi casado uma vez, mas descobriram depois. Como que fica, por exemplo, a esposa diante disso? Deve ser um caso de família. Qual a esposa? A primeira ou a segunda? A segunda. As duas, vai. As duas. Vamos pela primeira. Não, a primeira... A primeira já é... Não, a primeira terminou. Terminou, mas está casado, né? Mas, é verdade. Então, ele está impedido por quê? Porque então ele está aí que entra a sua pergunta, a questão do impedimento. Questão do impedimento. Ele está impedido. Por quê? Porque já tem um vínculo anterior com outra pessoa. Ele enganou. Então, o Código de Direito Canônico, ele fala, por exemplo, a respeito de dolo, né? Quando a pessoa engana para se casar. E é muito claro o dolo, né? É 1098, não sei se é errado aqui. Quando a pessoa engana a outra pessoa para poder casar. Então, e aí vem a outra questão. Ele ocultou, não houve no registro de batismo lá no Pará, que pode acontecer. Anotação, que pode acontecer, exato. Mesmo assim, ele está com esse vínculo é válido. Ele só poderia casar o dia que ele comprovasse que esse vínculo cessou de alguma maneira, que não existe, ou a pessoa faleceu também, ele teria que mostrar isso. Então, tem vários aspectos aí. Como ficaria a pessoa enganada? Ela não está casada. Mesmo que ela diga, não, mas houve cerimônia, é um padre muito santinho, tal, aquela coisa toda.
Houve o rito, mas não houve Exato. o sacramento. O sacramento não aconteceu. Mas foi lindo, os cachorrinhos entraram, não sei o que mais, e as crianças lindas. Assim, Teve até festa. Uma festa, e chamaram não sei quem, pagaram não sei quanto para a festa, aquela coisa, mas estava impedido, então, esse casamento. Nesse caso, é óbvio que eu acho que nem precisa entrar com um processo de nulidade, né? Uma vez que descobre tudo isso, o casamento, o matrimônio já não precisa entrar com um processo. Quando se descobre, né? Quando se descobre que o Gabriel foi casado, no segundo matrimônio, ela foi enganada, então, nesse caso, nem precisa entrar com processo. Precisa entrar com processo. Precisa Porque entrar? Tem que demonstrar Tem que entrar com processo. Já tinha um entendi. vínculo anterior e que estava ou por dolo ou por... Entendi. Mas precisa entrar no primeiro. No processo de nulidade no primeiro. Se por exemplo, se a esposa atual, ela quer continuar casada, mesmo tendo sido enganada. Tem que entrar com processo de nulidade. Aí eles têm que ver o primeiro casamento, tem que resolver. Mas a pergunta foi pro segundo casamento, se a mulher não quer ficar com ele, porque ela foi enganada. No segundo casamento. Daí, nesse segundo casamento, né? Provas tem, nesse segundo que também tem que entrar com processo, né? Tem que entrar. Só que é muito mais rápido daí, né? Penso eu. Eu acredito que sim. Não sei, né? Penso eu que seria muito mais rápido, né? Esse processo de nulidade aí. Mas tem que ter um processo, porque tem que mostrar que foi enganar, que a pessoa ocultou, que já tinha um vínculo anterior e tal, aquela coisa toda. Que de repente as pessoas não sabem, quando você casou com a Amanda, lá na sua certidão, no seu registro de batismo da Amanda, tá lá na margem lá que vocês receberam o matrimônio. Tá tudo lá, fica tudo lá, né, padre, anexado. No livro do batismo. A minha ordenação, a ordenação do padre, tá tudo no nosso livro de batismo. Como se fosse o currículo histórico de tudo. Se acontecer qualquer coisa, vai se recorrer, né, ao registro de batismo, né, vai estar lá qualquer coisa, se teve ordenação, se já foi casado, se já teve o processo de nulidade, foi deferido a favor ou não foi deferido. Tem que conter tudo na margem, né? Pode acontecer o erro de não... Porque pode acontecer o erro de não ter posto. Entende? Na margem, no livro de batismo. Pode acontecer. Mas ele é um livro mesmo? É um livro. Sim. Físico e também... digital agora. Mas existem os dois. Os dois são necessários. Quem faz essa investigação? Falou que faz uma investigação... a vida da pessoa? Não sei se você lembra quando você casou, né? O que eles pediram? Certinho de batismo teu. Isso. Então aí já... não, mas eu batizei lá no Pará. Não tem problema. Aonde que foi? Numa capela de tal paróquia lá. Não se preocupa. Porque a igreja, ela se comunica. Nesses casos, ela se comunica e tal. A secretária aqui entra em contato com a secretária de lá, com a Mitra. A Mitra fala assim, já vamos averiguar aqui. E envia os documentos e fala assim, olha, consta ou não consta na certidão dentro do livro de batismos, isso ou não. Então, é possível, independente se é lá na ponta do Brasil. No mundo, em qualquer parte do mundo. Fora do país? Fora do país, porque em todo lugar tem livro de batismo na igreja. O meu foi rápido. Ele batizou e já casou. Foi semana passada. Tava fresca a tinta ainda. O papel tava branquinho. O papel tava branquinho ainda no casamento do menino. Mais alguma coisa, meu irmão? Nossa, eu mandei 3, eu tô guardando uma pro final ainda. Ô, padre, mas assim, essas coisas são interessantes porque, assim, para nós, que nós já conhecemos um pouco, aparentemente é uma conversa muito tranquila. Mas eu penso que as pessoas ainda têm muitas dúvidas dessa questão, né? Muitas dúvidas mesmo. Aqui, por exemplo, saiu recentemente, pelo menos eu vi tem pouco tempo, um casamento no cartório. Tá? Mas vamos ver se a gente consegue aplicar aqui, se eu consigo me fazer entender. O juiz de paz perguntou assim, aceita fulano de tal como sua legítima... Ela falou assim, não, brincando. Não sei se foi nervosismo dela. Ela falou não, brincando. O juiz de paz cancelou na hora. Não, vocês não vão casar agora. Teve que esperar um período lá. Por exemplo, se no matrimônio o noivo ali, ele acha que ele é comediante. Na hora do consentimento que a gente falou aqui no começo, né? O padre pergunta, aceita fulano de tal, ele fala não, mesmo que brincando. O que acontece? É uma boa pergunta, hein? Não, então, acabamos de falar a respeito do consentimento. Se a pessoa falar não, já houve nulidade por causa disso. A pessoa, no momento, disse não. Todo mundo viu, os padrinhos ouviram,
Eu acho, não sei se o padre, talvez, um senhorzinho, já não viu direito, não percebeu que lá no lugar de se dizer não, deu continuidade. Depois, essas testemunhas disseram, não, ela falou não. Como assim? E nesse caso, o juiz de paz, por exemplo, ele fez corretíssimo, porque a pessoa está ali expressando o seu consentimento, e diz o consentimento disse não. É uma brincadeira. Olha, como você disse, deu uma de comediante lá na hora, dependendo da situação. Porque será que a pessoa não está mesmo dizendo lá do fundo do coração que não quer casar? Foi a sua forma inconsciente de dizer que não queria casar, que você estava se sentindo obrigado? Então, Isso é muito sério isso. Mas, exemplo, daí nesse caso, o juiz de paz, ele deu um prazo para fazer novamente. Na igreja já inicia um processo de nulidade ou pode remarcar Não, uma não data? houve consentimento. Não houve casamento. Não, não houve. Isso. Não houve Possivelmente casamento. aconteça a mesma coisa. Vamos dar um prazo para vocês. Ah, De mais 2, 3 meses. Não, mas está tudo pronto, não tá, não sei o quê. mas tem a festa, tem... Nossa, Olha, moço do céu. Vai lá fazer sua festa. Faça sua festa e tudo, e depois a gente resolve essa história aí do consentimento. Mas o matrimônio como tal não aconteceu. Eu acho. E naquela parte do casamento que fala assim, tem... me ajuda aí, como que é? Tem alguém na igreja que... Eu já não tenho mais. Não tem? Alguém que é contra assim, tem mais em filme, Não, né? é mais em filme. Eu já não tenho mais. Eu chamo os proclamas, né? Que é colocado na porta da igreja. Mas antes tinha. Há muito tempo já, né, Muito padre? tempo? Que já não tem Eu mais, vou né? tirar. Mas a questão é a seguinte, vocês tinham feito essa pergunta um pouco, né? Sobre a preparação, né? Por que a igreja obriga, entre aspas, né? Os fiéis a essa preparação do matrimônio? Por conta Por disso. causa de tudo isso. É. Porque, por exemplo, tem um prazo. Ou seja, eu vou chegar lá e vou casar amanhã. Não dá. Negativo. Não, mas não, a Sou gente, eu, nós sou somos muito eu. importantes, não sei o quê. Você pode ser a pessoa mais importante do mundo, filha do presidente, não sei quem, mas tem um processo que tem que se realizar, entre eles a questão do batismo, da certidão de batismo de ambos, proclamas, como o padre disse, porque os proclamas, o que são os proclamas? Os editais colocados nas paróquias da tua de origem, por onde você passou e onde você está querendo casar. E aí todo mundo vai lá, você acha, muitas pessoas vão lá e falam assim, fulano está casado, fulana, é filho de tal. Isso nas cidades pequenas, por exemplo, acontece muito. Então as proclamas estão lá na secretaria, na igreja, todo mundo vê com antecedência. E aí sim, se alguém tiver alguma coisa contrária, já vai e diz, Não, secretaria, exatamente. Não tem mais aquilo lá. Se alguém tem uma coisa, levanta a mão, se manifesta agora. Isso já acabou faz tempo. Mas é dos proclamas. Tem mesmo na pastoral familiar que acompanhou a gente, eles falaram mesmo que teria. Mesmo que uma pessoa ela é impedida, ela consegue ainda casar? Consegue. Porque dizemos agora, por exemplo, dolo. Escondeu que já era casar por causa na certidão de casamento de batismo lá, por algum motivo não colocaram, e então a pessoa fala, estou desimpedida. Nossa. No papel, né? Então a pessoa consegue. Da outra vez nós tínhamos falado, por exemplo, quando estávamos falando desse início de impedimentos, que tem muita gente que não tem como, a igreja não tem... A igreja é obrigada a me casar. Casou e tal, não sei o quê. Falei, não, mas existem impedimentos. O tio com a sobrinha. Eu quero casar com a minha sobrinha. Não tem como, olha, a legislação aqui, nós temos uma consanguinidade que está impedindo e tal. Isso não fala nada, vamos casar em tal igreja lá longe que ninguém vai ficar sabendo. Deus está vendo, em primeiro lugar. E segundo, entendeu? Então ali tem um dolo, são casamentos inválidos, a pessoa contraiu invalidamente, mesmo que teve cerimônia, teve tudo, e fizemos tudo certinho. Até, por exemplo, né, padre, desculpa cortar o senhor, mas você falou uma coisa interessante, tio com sobrinha, que a gente pode achar que não, mas tem. É sério? Tem, a gente aprende na faculdade, tudo. Tem, cara, tem. Outra coisa também que a gente acha que meio que normal, vou falar agora, vocês vão achar que é meio que normal. O padre tá viajando na maionese, mas não, por exemplo, padrasto. Daí o cara se juntou com a mãe, padrasto, tudo certinho, casaram ali, viveram juntos, de repente nem casaram na igreja. A mãe morre, a filha quer casar com o padrasto. Quê?
Não pode também, né, padre? A princípio está desimpedido. Está impedido. Está impedido, não pode. Tem, cara. A Isso gente está acha que lá não. no livro de Levítico. Ou seja, esses experimentos já existem lá na Bíblia. Não tem consanguinidade, não tem o mesmo sangue, o padrasto e a enteada, mas não podem casar, né? Eles não podem casar, porque, cara, é muito... Nossa, é meio estranho. Estranho, mas tem. Situações. São situações assim que a gente acha que não, mas de repente daqui a pouquinho pode até estar contando uns casos, se ele já vivenciou, experienciou algumas coisas assim, mas tem muita coisa, cara, que é impedimento e as pessoas acham que não é impedimento. Mas isso né? aí é... Isso aí é meio claro, padrasto. Mas tem. Tio com sobrinha? Não, tio com sobrinha Entende? Pai com filha, mãe com filho, isso já... Você nos casos não vamos nos casar do mesmo jeito. Você entende? Tem gente. Isso que eu falo, pra nós aqui é absurdo. Absurdo isso. Mas tem, cara, tem esses casos. Assim, na faculdade eu lembro que a professora, a doutora Sueli, falava de alguns casos pra gente, assim, claro, só como exemplo, mas que óbvio que não teve um matrimônio, né? Mas de casos assim, dessa forma. Falei assim, gente, vai chegar na prova de vocês... Pode ser que chegue, sempre trabalhando com possibilidades, né? Casos assim, então vocês não podem casar. Tem até uma estrutura de consanguinidade, que eu não vou lembrar como que é agora, é vertical, horizontal, um esqueminha, primeiro, segundo, terceiro grau ali, né? Até quarto grau. Até o quarto grau não pode casar. Não pode casar. Então, e por exemplo, tem culturas ao redor do mundo. Isso que eu ia falar agora. Então, pode falar. Não, eu ia perguntar, e a questão das culturas? Então, exatamente. Como é que fica? Mas então, aí que acontece? A igreja católica vem e vai ensinando estas pessoas, né, que, por exemplo, dizem, eu quero casar na igreja. Então vamos ver se há possibilidade ou não. E aí vai, por meio da evangelização, e que vai mostrar... Vai acompanhando, né? Não é que diga para a pessoa, você está errada, sempre esteve errada, sua cultura está errada. Mas tipo assim, olha, isso aqui não é comum nas outras culturas, e aí já vai entrando essa evangelização aí. Essa catequese, né? O cristianismo vai entrando e vai mostrando... Olha, mesmo que você ache culturalmente, para você é um pouco esquisito à luz do evangelho, e já vai falando. Então, é negado. Sim, claro. Exatamente. Há explicação, mas negado. Isso, exato. Exatamente. A explicação é para ser cultural, podemos dizer assim, mas perante a igreja não pode se adequar à cultura, né? A igreja é a igreja, né? Entende? A igreja não vai se adequar. A verdade é única, né? Ela não pode se adequar. O padre, antes da gente, né, daqui a pouco eu tenho algumas perguntas interessantes para fazer também. Opa, manda bala. Não, imagina. Mas a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, que o Gabriel tinha até colocado, por exemplo, quando alguém casa colocando uma condição no futuro. Uma condição no futuro, seja ela de qual for. Esse casamento é válido até que ponto? Ou ele já, não sei se ele já se torna inválido, mas assim... Caminhou bem o casamento, mas essa realização do futuro não aconteceu. A pessoa pode entrar com um processo de nulidade? Mas então, assim, a condição do futuro? A condição futura. Então, essas são causas de nulidade. E essa é uma delas, mas existem muitas outras. Existem impedimentos como idade, impotência, vínculo anterior, que a pessoa queria casar anteriormente, disparidade entre batizado e não batizado, ou quando uma pessoa é católica e a outra não é, ordem sagrada, voto, rapto, crime, consanguinidade, que é isso que nós estamos falando, afinidade, honestidade pública, parentesco legal. E também essa de futuro, por exemplo. Eu vou casar com você, mas eu quero casar com você, mas você tem que ganhar na Mega Sena nos próximos anos. Entendi. Como que você vai fazer? Entendeu? Isso torna nulo um casamento. É uma forma de nulidade. O senhor falou uma palavra agora aí, rapidinho a palavra que o senhor falou, mas eu já quero pegar nela. Interessante essa palavra que o senhor falou. A questão da impotência. Tá. Isso... Eu até anotei aqui. A questão da impotência. Vamos lá. Que a gente sabe que a fisiologia, a biologia, uma pessoa impotente, ela pode ser impotente num determinado momento pro resto da vida, ou temporariamente impotente. Ela casou, bonitinha ali, não era impotente, show de bola. Impotente não tem nada a ver com esterilidade. Isso que eu ia falar para você. Não tem nada a ver com esterilidade. Impotência é uma coisa, esterilidade é outra. Poder ter filho é outra coisa. Vamos por partes, então. Depois a gente vai entrar na esterilidade, padre. Pessoa impotente. Casou, show de bola, bonitinho, 5 anos de matrimônio, por algum motivo que a gente pode desconhecer, ansiedade, depressão, problemas
enfim, a pessoa se tornou impotente. Vamos lá que essa impotência, a medicina, nesse caso específico, fala que é por tempo, assim, curto. Pode ter tratamento, é temporário. Mas a esposa não consegue mais esperar, né? Enfim, porque ela está na flor da idade, podemos dizer assim, e ela não tem mais a paciência de esperar. Até que ponto a igreja pega esse caso, por mais que a igreja consiga entender que é uma impotência temporária, o cara é impotente temporariamente, tem algum tempo específico que a pessoa, que a esposa pode entrar pedindo a nulidade, nesse caso específico? Não sei se eu me fiz entender. Sim, você fez entender. E deixa eu falar o seguinte. Geralmente, nós olhamos para as causas de nulidade anterior ao casamento até o momento do consentimento. Então, neste caso que você propôs, e disse que 5 anos casados, por exemplo, foi isso? Foi isso. Então, significa que a pessoa não era impotente antes do casamento, no momento do consentimento. Então, esse casamento é válido, a priori, assim, diante dessa situação. Que depois ficou impotente, mas aí, como você está dizendo, que é uma impotência que não é perpétua, mas que é temporal, então, isso não é causa de nulidade. A outra parte não pode pedir nulidade por causa disso, por causa dessa impotência que surgiu ao longo do casamento por algum motivo. Independente do tempo, se a mulher estiver na flor da idade... Independentemente disso, não tem nada a ver. E não cabe dispensa, por exemplo, para a impotência, né? Entendi. E a outra questão é dessa temporalidade, né, que é temporal. Essa temporalidade pode ter acontecido no momento do consentimento. Ou seja, por exemplo, eles tinham um namoro santo. Certo. Casam. E não conseguem ter o seu momento. Eu queria lembrar que o leito nupcial é exatamente igual à cruz, que é o momento onde Cristo Jesus se entrega por amor à sua igreja e se dá totalmente. E o leito nupcial, no momento em que o casal realiza o ato. Isso, exato. Esse momento de amor e de entrega, então, esse compara então, ao Cristo Jesus, que por amor dá a sua vida. Então, tem toda uma teologia ali por trás. Querendo dizer o quê? Que esse casamento ele é efetivo no momento que o ato acontece. A consumação. A consumação do matrimônio. Não é só o sim, tem que acontecer tem o ato. Tem que ter consumação. Se ele tiver essa prepotência, que fala? Impotência. Essa impotência no momento do ato, ela pode entrar com um processo de nulidade. No momento do ato. Falou sim, mas não conseguiu desenvolver ali. Isso, por exemplo, a pessoa estava com uma impotência relativa ali, não perpétua, no momento da núpcia durante 1 ou 2 anos. Enquanto esse casamento não for consumado, ainda não é casamento completo. Tá. Ainda não é completo. Então, já houve, por exemplo, não houve esse momento. Então a pessoa entra pedindo para que esse casamento não seja válido. Não seja válido, ratificado. É ratificado a palavra, né? Né? Porque ainda ele não chegou a... E daí tem a impotência temporal, que acontece por uma depressão, uma ansiedade. Isso. E tem o perpétua. O perpétua. Aí... a gente pode colocar outra questão de acidente, alguma coisa. Não, mas daí o processo de nulidade pode acontecer. Aí pode acontecer. E também porque, por exemplo, a pessoa... geralmente ela saberia. Se a pessoa é impotente, perpétua, ela saberia. E nesse caso, a pessoa pode ter escondido isso para outra pessoa. É isso que eu ia falar, porque o homem sabe que ele é impotente. Como não vai saber, né? Como que não vai saber? O homem sabe que ele é impotente. O padre usou uma palavra muito legal, o namoro santo. Mas, assim, só uma questão biológica que eu vou dizer agora, tá? Sim, claro. Tirando um pouco o foco da igreja. O namoro, nesse caso, foi santo porque o cara é impotente. Entendeu? Entendi. Porque ele não funciona, e ele sabe disso. E a esposa, a namorada... Não, uma namorada é um santo. Então, e daí casa, como que vai ter o trem?
Entendeu? Mas daí, E igual o aí padre está falou. incluindo os filhos, que são tudo. elemento essencial do matrimônio. São os filhos. Mas ele foi santo, namoro santo. Ele escondeu dela. Escondeu. Dolo. Entendeu? Entendi. E entra na questão da esterilidade também que o padre falou agora. Impotência. A impotência entra... Dolo, escondeu. Então, há uma série de questões ali E que ela, poderiam... a esterilidade que falou? E a esterilidade, padre? Depois eu tenho uma pergunta sobre Ela isso, não mas pode impede, falar. Uhum. né? Não dirime o casamento. E, geralmente, as pessoas não sabem. Vão descobrir depois que fala, não, só queria tanto ter filho, estamos tentando faz 2, 3 anos e não estão conseguindo. Aí pede pra gente, quando vai lá na Terra Santa, fala assim, traz lá o leitinho em pó da Nossa Senhora lá e tal. Aí e termina engravidado, porque eu já vi já engravidado. Gente que tinha essa esterilidade e aconteceu. E já tá no segundo filho, no terceiro filho. Eu conheço casos, 2 que eu posso dizer, essa pessoa aí, Nossa. Entendeu? que tinha esterilidade, de repente não foram mais. 18 anos casados e agora estão com 2 crianças pequenas. É um milagre. Milagre. Rapaz, 18 Sim, anos. porque não tinha mais o que fazer. Bom, então voltando ao assunto, a esterilidade não impede nem dirime o casamento. Ela não Rapaz, eu só achava que era. Não. Eu achava. Agora sim, né, padre? Não, mas tem uma vírgula aí. Desde que os dois saibam, tenha consciência que, de repente, um ou outro não pode... Um exemplo, que não podem ter filhos mesmo. Vamos pegar um caso mais específico. Isso aí que o senhor falou, muito interessante também, depois de 18 anos engravidou. Mas vou dar o seu exemplo, só para você entender, tá? Você sabe que você não pode ter filhos. Você fez os exames, tudo, você sabe que você não pode ter. Você casou com a Amanda. A Amanda sabe que você não pode ter filhos. Vocês sabem, ambos sabem. Ambos sabem. Me corrija se eu estiver errado, padre. Ambos sabem. Na entrevista do matrimônio, vocês falam pro padre, o padre fica sabendo, e vocês querem casar mesmo assim, e têm a disposição de adotar filhos. Que estão abertos à vida. Por mais que não tenha... Agora, por exemplo, se você escondeu da Amanda, isso daí... Se você escondeu do padre, da entrevista, escondeu todo mundo. E tá tentando, velho. Passa 18 anos, nem pozinho de Nossa Senhora vai resolver, porque você escondeu. E se a Amanda, daí, tá, mais uma vez, padre, me corrija também. Se depois de 20 anos, vamos jogar um prazo muito longo aí. Depois de 20 anos de casado, vocês não engravidam. Daí a Amanda, por algum motivo da natureza... Pro pit stop. Da natureza, ela descobre que você mentiu. Aí pode acontecer. Aí o padre vai responder pra gente agora. Poderia ser, porque tem que ver todo o contexto. Poderia ser tolo. Poderia ser tolo, mas tem que ver, né? Porque às vezes no íntimo a pessoa disse assim, de alguma maneira esta esterilidade pode ser superada por tratamento, por tal. Tudo, né? Como foi dito também, vamos adotar. Então estão abertos à vida. Nunca excluíram a prole, né? Os filhos, mesmo não biológicos, mas nunca excluíram. Então não excluíram um elemento essencial do matrimônio. Mesmo se ele esconder dela, mesmo falando sobre os tratamentos e a opção de adoção? Aí é dolo, é algo que está mostrando que ele ocultou e por que ele ocultou, né? Ele quis ocultar, por exemplo, ele quis mentir deliberadamente, se você quis esconder. Foi uma pergunta bem... Vamos lá. Escondeu na entrevista, escondeu da esposa, escondeu na entrevista com o padre. É pecado? Tipo, a pessoa comunga? Aí vai da consciência da pessoa. Né? Aí vai muito da consciência. Que é pecado, que é mentira. Pecado é pecado. Pecado é pecado, entra na mentira, mas assim... E já vai começar uma vida inteira, está começando agora, já está começando com mentiras. Você está entendendo? Mas você fala, poxa, que necessidade disso? Porrada! Mas aí vai começar já... Pra quê, irmão? Começar a mentir desse jeito? Escondendo as coisas. Fala, tá, olha, o negócio é assim e tal, e pronto. É por amor, vai... Opa, eu acho. Então, mas exatamente, mas tá certo. Opa, só vou tentar fazer uma outra ponte no outro. A gente falou aí, agora há pouco, na questão do ato sexual logo após o matrimônio. Tem que ter o ato sexual. O senhor deu um exemplo muito bonito aí da cruz de Cristo. Só deixa eu ver agora em mente. Aliança, né? Da aliança. Vamos supor, casaram. O casal casou, estão lá, sei lá, 15 anos o casal casou. Estão lá 30 anos juntos, tudo. Por algum motivo, na questão de não ter vontade, de não ter mais o desejo,
não tem mais relação sexual no matrimônio. A esposa não quer porque não quer. Vamos pegar dessa forma. Não quer porque não quer. A esposa não quer mais, não sente mais atração, não sei, mas também não tem um diálogo em casa, mas ela não tem mais relação sexual. Como que funciona essa questão? Porque a gente sabe que no matrimônio, óbvio que o sexo não é o mais importante, né? Ele faz parte de um todo, mas ele não é o todo, né? Tem muito mais coisas que envolvem a sexualidade, a afetividade, tudo ali. Mas, de repente... Acabou ali, ó, o pause. Acabou. Ela não quer mais. Ou ele não quer mais. Mas ambos, ninguém tem amante. Eu tô colocando um caso bem assim. Ninguém tem amante, ninguém tem nada. Só não tem mais relação sexual. Nesse caso, por exemplo, comprovado isso que ninguém mais quer, uma parte não quer, existe a possibilidade. Já tem filhos, esse casal, tá? Mas existe uma possibilidade, não sei se entra essa palavra de dolo, acho que não, de uma parte entrar com um processo de nulidade, porque não está tendo mais relação sexual no matrimônio? Essa pergunta foi muito complexa, muito aberta. Da maneira que você colocou, eles se amam. E o que aconteceu foi que aquele desejo carnal diminuiu. Mas o amor continua. E o amor tem faces e facetas, né? Rostos e momentos. Então eles estão passando por tem filhos, e falou, né? Passando por determinados momentos ali dentro do seu casamento. Então esse amor ele vai evoluindo, vai tomando forma diferente. Não necessariamente eles têm que ficar então recorrendo constantemente. Ao longo do casamento eles foram perdendo ali todo aquele, e às vezes nem precisa, não tem nem esse foco que tinha quando casaram. Sim, né? sim, entendi. Não pode falar, Gabriel? Não, pode continuar. Eu falo assim, que geralmente eu atendo, né, em confissão, algumas Isso coisas. Isso que eu ia perguntar, responde você. Não, pastoralmente. Eu poderia responder, eu respondo pastoralmente exatamente o que o senhor falou agora. Meu irmão, há amor aí. É amor aí. É amor aí. Entende? O amor, ele não morre, ele muda de formas, eu respondo. É como o senhor respondeu. Que bonito, sabe? cara. Verdade, o amor ele não morre, ele muda de formas. Você pode redescobrir na sua esposa, né, uma outra forma de amor. E é claro, com o diálogo, tentando tirar dela, de repente, se ela não quer, o porquê que ela não quer. Porque também deve ter um porquê. Sim, exato. Deve ter um trauma recente ou não tão recente, e ela tem uma dificuldade de falar, ela tem uma dificuldade de se expressar. Então, o amor, ele não morre. Ele muda de forma. Então, pastoralmente, eu jamais, isso estou deixando bem claro para você que está me ouvindo, jamais, nesse caso específico, vou falar, separa, vai no processo de nulidade, porque isso não existe. Não existe. Eu nunca na minha vida vou fazer isso daí. Eu só quis perguntar, caso alguém, de repente, esteja pensando nisso, apesar de eu já saber da resposta. Mas tem, padre, aparece bastante. Outro caso que apareceu recentemente, aqui também vai uma dúvida da minha parte, mas o senhor vai entender o que eu vou dizer. A pessoa namorou, estava noiva, na firme esperança do futuro. Onde que é do futuro que a gente colocou? Condição futura. Uhum. Sob condição. Sob condição do cara sair da casa da mãe. Não, calma. Do cara sair da casa da mãe. Eu falava para ele ou para ela, não vai dar certo esse negócio. Porque eu sei da história, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu peguei férias, voltei, a pessoa tá casada. Mas saiu da casa da mãe. O cara continua morando com a mãe e ela mora sozinha. E o cara vem visitar ela uma vez por mês, no final de semana por mês. Isso é sério. Vem visitar o final de semana por mês. E assim, Você tá falando sério. Quando vem, é grosso com ela. Aparentemente, eu ouvindo, não ama, entende? Porque não quer estar com ela, mas casaram na igreja. Aí sim, é que a gente pode fazer um corte, eu vou perguntar. Eu falei para ela, possivelmente, deixando bem claro, possivelmente, aí se você quiser, cabe um processo de nulidade. Isso, porque ali, por exemplo... Eu errei de falar mais ou menos dessa forma. Eu falei dessa frase, eu falei essa palavra. Possivelmente, porque eu não sou do direito, imagina. Falei assim, possivelmente, se for isso mesmo, se você perceber que ele não quer mesmo, porque vamos trabalhar com o tempo. Às vezes a mãe morre, de verdade. Claro. Mas às vezes a sogra dela morre. Mas mesmo assim. Mas possivelmente existe um processo de nulidade aí. Se você entrar.
Eu falei isso mais ou menos para ela. Então, porque tem duas questões aí que você colocou nesse aspecto aí, e o que veio na minha cabeça assim rapidamente, que é a comunhão de vida. Não tem. Por que as pessoas casam? Comunhão de vida, querem morar juntas, querem formar uma família, e o bem do cônjuge, que significa o quê? Cuidar do outro, né? E o cuidar do outro não é, porque eu já ouvi isso, nunca faltou comida em casa, não sei por que essa mulher aí está reclamando, ou seja, ele levou arroz, feijão e ele acha que com isso já fez sua obrigação, meu irmão. Só para te dizer, tá? Olhando para você que o mínimo que você pode fazer é isso. Então, obrigado. Mas aí cuidar do outro. E o cuidar do outro significa amor, cumplicidade, estarem juntos, convivência, Claro, carinho, cuidado, o dia a dia. Então, isso aí, do jeito que você me colocou assim, à primeira vista, é passível de uma nulidade. Não estou dizendo que não. Não, Exato. Foi isso que eu deixei bem claro. Eu falei assim, minha irmã, pode ser, só que ela não vai entrar, porque de fato ela ama muito. Entende? Nessas condições eu acho que ama muito. Não, ela ama muito. E assim, e eu tenho certeza que ela não vai entrar, de coração. Essa é uma dúvida, não é uma dúvida minha, porque por mais que a gente saiba um pouco da resposta aí, e eu deixei muito bem claro, como possibilidade, no futuro próximo, dependendo aí, ela entrar com processo de nulidade. Tem mais uma questão, que nós vamos falar a respeito disso, de incapacidades. O pessoal fala assim, eu vou casar, eu estou certo, tá, não sei o quê, estou bem, eu estou fazendo tudo aqui, ó, certinho, assim. Mas ela é incapacitada de casar. Assim, a incapacidade, por exemplo, tem três aspectos, né, por assim dizer. Primeiro, grave falta de descrição de juízo. Né? Então, uma criança menos de 7 anos, ela não tem descrição de juízo suficiente, por exemplo, né? Tida como tal, né? Como que você vai casar uma pessoa? E também, a falta de liberdade interna, nós dissemos, e quando entra, que é o cânon de 1095-2, número 2, que grave falta de descrição de juízo. Então, a pessoa diz, não, eu estou certo, mas ela não tem esse juízo. E um dos aspectos, por exemplo, é a dependência afetiva muito forte dos pais, por exemplo. Entendi. Né? Então, você está falando a respeito disso, colocando alguns aspectos, eu estou respondendo. Ali há uma situação ali onde a pessoa convive com seus pais e aparentemente ali é uma dependência muito forte nessa ligação ali entre filho e os seus pais. Então, grave falta de descrição de juízo, isso também pode afetar a pessoa. E aí a terceira dessa incapacidade seria, então, por natureza psíquica também, né? A pessoa diz que está bem, mas às vezes ela não está tão bem como ela acha que ela está, né? Pode, com alguma dependência, alguma coisa, né? Porque assim, o programa a gente sabe que vai... Nós temos muito pouco tempo. Tentar fazer uma outra pergunta para a gente ir finalizando. Tenho mais uma, tá? Tranquilo. O senhor falou uma coisa muito interessante aí, padre. Eu acho bacana, de repente, ver se eu consigo me fazer entender. Vamos pegar o caso de uma mulher, que eu acho que vai ajudar mais na pergunta aí. Uma cinquentona, 1,60 m de idade, 55 anos de idade. Não é verdade? A pergunta começou boa. Não, 50. Já tá aquele desespero para casar. Ah, não tá casado. Não tá casado, tá naquele desespero para casar, tá? Começa a namorar. Emocionada, tadinha, começa a namorar. Dá, 2 meses de namoro, quer casar e casa. Mas ela casa porque na consciência dela, ela tá velha. Entende? A consciência dela acusa que ela tá velha e ela precisa casar logo. Ela casou. Encontrou alguém, casou. Tem amor aí. Tá, tudo bem, vamos colocar essa questão. Foi tudo certinho. 2 meses de namoro, irmão. 1 ano de casado. Viu que o cara não era... Viu que aquela emoção passou. Ela não quer mais. Não sei se eu me fiz entender. Por conta da idade, tudo certinho. Eu sei que eu já sei a resposta, mas tem alguma possibilidade aí dela entrar com processo de nulidade? Por conta dessa questão, e ela conseguir provar, já junto ali o corpo, né, da cura, enfim, que foi emocionada, que estava desesperada por conta da idade e tudo, viu que não era aquilo que ela queria,
se arrependeu, vamos colocar assim, não é uma confissão, né? Se arrependeu, vai dar absolvição, né? Tem outros fatores aí. Mas tem alguma condição que, por conta disso, que ela pode entrar com o processo? Ela pode entrar com o processo e ela precisa comprovar o que ela está dizendo. No caso, como está dizendo isso, ela descobriu, viu, né? Porque quando a gente fala de grave falta de descrição de juízo, não é somente etária, ou seja, de idade. Uhum. A pessoa está com 15 Exatamente. anos, sim, muito nova e tal, mas já está com 50 anos. Mas não é só isso, né? Então, senão, porque ali está faltando a essência do matrimônio, o conhecimento do que é o matrimônio. Ali há muitos fatores ali, nesse caso que você muito colocou. amplo, né? Muita coisa, né? Que eu fiz a pergunta assim meio que de imediato, né? Uhum. Porque também aparece isso nos atendimentos. E o senhor sabe disso, aparece isso, né? Pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? Que têm mais ou menos essa idade e, de fato, usam essa palavra, padre, eu estou desesperado, preciso casar, mas não tem ninguém, eu estou velha. Tô velho, né? Eu estou velho, eu tenho que falar, assim, filha, você não está velha. Você tem uma vida inteira pela frente. Por incrível, eu falo de coração mesmo, porque de fato tem. Uma pessoa com 50 anos, se ela não morrer atropelada, tem mais 80, tem mais 30, 40 anos de idade. Tem mais 50 pela frente. Para viver, né, tranquilamente. Então, isso, metade do caminho. Isso não encaixa, mas eu estou falando isso porque realmente aparece nos atendimentos ali, nos aconselhamentos da Secretaria Paroquial. Ela só tem que comprovar, hein? Sim, é claro, a pessoa casou e tal, aí ela vai ter que provar. Posso entrar com nulidade? Pode. Entra e você tem que provar aí que isso que você está dizendo é verdade. Que justamente aconteceu. Você falou que você tinha uma pergunta, Gabriel? Pergunta para fechar. Então, beleza. Então, como o Padre Oscar sabe, alguns que estão assistindo não sabem, eu me tornei católico, né, há pouco tempo. Né? Na verdade, eu não me tornei, né? Eu estou aprendendo a ser católico na caminhada. Tenho muito ainda que aprender. Então, até um tempo atrás, eu era da evangélica. Era evangélico, né? E a Amanda sempre foi católica, nasceu no berço católico. A pergunta é, que tanto eu quanto passei, outras pessoas fizeram essa pergunta e outras pessoas que estão assistindo também vão fazer essa pergunta. Uma pessoa católica pode casar com uma pessoa não católica? Isso. E então eu vou tentar responder para você. A resposta é sim. Uma pessoa, né, católica pode casar com uma pessoa não católica. E existem duas maneiras. Se for batizado e se não for batizado. Então são dois momentos. Com a pessoa não batizada, é disparidade de culto, que nós chamamos de disparidade de culto. A pessoa precisa receber a licença para poder ter este casamento. E a pessoa que não é batizada nem católica, ela precisa se comprometer a deixar a parte católica, a dar educação cristã para a pessoa, para as crianças, para os filhos. Quando se trata de um católico com não católico, para nós, casamento entre batizados é casamento. Aí você fala assim, não, mas eu sou, por exemplo, da igreja anglicana. Dependendo da igreja anglicana que for, o teu batizado é válido. Porque tem matéria, tem forma, cumpre todos os requisitos e tal. Eu sou presbiteriano. A pessoa presbiteriana, a maioria das igrejas presbiterianas também tem um batismo válido. Metodista, anglicano, luterano, a maioria desses batizados são reconhecidos pela Igreja Católica, porque houve tudo, a intenção, tudo, de fazer com que esta pessoa que está sendo batizada entre dentro do corpo de Cristo. Então, tem toda ali uma... Então, a Igreja Católica diz casamento entre batizados e sacramento. Então, se a pessoa ela for batizada na evangélica. Isso. Primeiro passo, então, o batismo ela tem que ser provada, válido para a Igreja Católica. Isso. Se for válido, ela tem que ter uma licença? Então, aí pede uma licença para poder casar com mista religião, ou seja, com uma pessoa católica, não católica, e aí vem novamente esse pedido aí. E daí essa pessoa ela consegue casar dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica. Normalmente? Normalmente. Entendi. E daí a educação religiosa dos filhos parte para a Igreja Católica? Sim, se compromete a dar educação cristã e educação
Claro, então a outra pessoa se compromete a não impedir a educação Cristã. cristã católica. E quando não é batizado, aí a outra pessoa é católica, Isso. aí não tem problema. Isso, exato. Não, então aí também se exige que essa outra pessoa que não é batizada não impeça a educação cristã. Não, mas daí não precisa de licença nem nada. Não precisa também. Precisa Sim, também. claro. Mas não batizado? Também. Isso. Mas daí É o pede bispo licença. que assina. Mas pede licença. Ah, tá. Isso, Esqueci. encaminha. Lembra-se então que tem o processo com as proclamas, com aquela coisa, mas tem o processo com a certidão de batismo. Então, essa pessoa não é batizada. Encaminha-se esse processo para o bispo e ele vai dar autorização para que esse casamento seja realizado. E aí a gente volta lá no começo dos proclamas, que demora, que o padre falou, que demora um tempo. Não quer casar o dia que eu quero, daqui semana que vem. Tem todo esse processo, vai, dependendo da situação, vai para o bispo. Às vezes o bispo está viajando. Acho que demora, então é um processo muito demorado. Pouco, não muito demorado, né? É um processo demorado. Vai de cada processo, né? Claro. Mas depois tem que ter um tempo. As pessoas não podem chegar, cara, eu quero casar daqui 2 meses. Já marquei o salão, já marquei a festa. A gente tá em agosto, agora para setembro, eu quero casar. Não fez nem um curso de noivo. Quer casar. Não vai casar daí no dia que quer. Então, tem toda uma caminhada, tem todo um processo, tem todos os documentos para serem feitos, né? Para ser realizados. Se tem um caso desse, por exemplo, de fato, faz-se todo ali certinho os proclamas, tudo bonitinho a documentação. Se tiver que o bispo assinar, no caso desse específico que você fez a pergunta, vai que o bispo também pegou férias, vai que o bispo está viajando, vai que o bispo... Entende? Então, existe um cronograma. Existe um cronograma, então não é assim, do dia para noite. Exemplo da parte da documentação, tem as datas lá, tudo mais, para acontecer, né? Os proclamas. Houve atraso. Atrasou, esqueceu o documento, não enviou. Mas os proclamas vão acontecendo. Querem se casar, fulano e ciclano. E vai acontecendo. Mesmo que o processo... Mesmo que demore um pouco mais. Que só falta um documento, um divide, não sei o que. Mas aí chegou lá no dia do casamento ainda faltou um documento, né? Lembra que no meu caso não faltou um documento, estava na igreja. Estava na igreja. Mas, exemplo, faltou algum documento, chegou lá na hora, no padre chega, cadê? Mas daí tem que ter sido um erro muito... Sim, porque já quando chega para casar, se faltou alguma coisa, vai dar muito errado, né? Então, o sinal para não acontecer. Eu queria voltar um pouco, porque o exemplo que você tinha dado, porque agora me fez pensar uma coisa. Também existe nulidade por simulação do consentimento matrimonial. Quem pretende um matrimônio canônico sem aceitar o bem do outro, ou exclui algum elemento ou propriedade essencial do matrimônio, como a sacramentalidade, falamos que o matrimônio entre batizados é sacramento, né? Ou seja, sinal sensível da presença de Cristo Jesus na vida destas duas pessoas, sacramento ou a unidade, que é morar junto, é carinho, amor, aquela questão, indissolubilidade, porque tem muita gente que se der bem, se não der certo, a gente se separa. Então, aí ele pode estar excluindo e simulando esse momento. Fidelidade, obviamente, porque eu não me posso dar o direito a não ser exclusivo com aquela pessoa com a qual estou casando. Ao contrário, quando eu caso, estou dizendo, eu vou ser exclusivo seu e você vai ser exclusiva minha. Então, é a exclusividade, então a fidelidade. A dignidade sacramental, né, o direito à comunhão devida, então nesse caso aí, a comunhão devida onde ficou. Não está tendo, nesse caso que eu dei o exemplo, né? É o bem dos cônjuges, aberto à procriação, ou seja, aos filhos. Então, vem essa questão aí de, mesmo que a pessoa seja não impotente, mas esterilidade, né? Então, mas ela está aberta à vida, nós vamos, de alguma maneira, ter filhos, muito bem, então aí pode. E a educação também. Não é só ter filhos, mas também se comprometer a educar os filhos. E aí a gente entra nessa questão aí que estava falando de quando a parte não é católica ou não é batizada, então a educação cristã dos filhos, né? O bem-estar do cônjuge, né? Tudo isso, né? E aí vem aquilo que nós dizíamos, né? A externalização exteriormente do consentimento. O sim, que ele é dito com palavras, mas ele é dito também do coração. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas dentro ela não queria. Já aconteceu. Trava, né? Trava. Termina sendo sim, mas no fundo não queria. Não, não ter coragem de dizer não.
você falou sobre a caminhada, o católico e o evangélico, né? E uma das decisões, assim, da minha parte, porque eu não tive uma pressão da Amanda, no caso, né? Ela falou assim, ó, você tem que ir na igreja católica pra gente se casar. Ela tinha um sonho de casar na igreja católica, mas o que pesou, assim, foi sobre a criação dos filhos. Porque imagina, se um fala A, o outro fala B. Imagina a criança que... Fica no meio do conflito ali. E daí, né, existe um contexto por trás, e daí eu falei assim, não, vou seguir abertamente ao catolicismo. Está sendo incrível, está sendo muito lindo. Ah, sim, que bom. Porque a É experiência isso. está sendo boa. Meu irmão. Padre, é o seguinte, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Agradecemos muito, né, o seu conhecimento, a sua partilha conosco. Já peço que vocês, primeiro, assistam, né, o Padre Oscar no programa anterior, né, que nós começamos esse bate-papo no programa anterior. Assistam lá, voltem para cá, assistem aqui e compartilhem, cliquem no gostei, que eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje e todos que nós estamos fazendo aqui é de uma riqueza, de uma catequese muito grande. Padre, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. A vocês. Deus abençoe, viu? Pela paciência. Pela paciência. Peço perdão pelo Gabriel, Desculpa Padre. pelas perguntas. Meu irmão, muito obrigado. O senhor pode, por gentileza, dar a bênção para nós, Padre, fazendo um favor? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, os vossos lares. A bênção de Deus, rico misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus nos abençoe.